E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eu quero o bom ou eu quero o ótimo? Você espera o que da sua vida? O bom ou o melhor? Se você quer o melhor, então me acompanha, curte, compartilha e solta a vinheta, mais um café com reflexões. E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bom. Bom? É, exatamente. Como é que tá a sua vida? Aí geralmente a gente responde: tá tudo bem, tá tudo bom, graças a Deus, né? Tá tudo bom. Já parou pra pensar que talvez você esteja se acostumando com o bom e perdendo o que é ótimo? A gente às vezes para no tempo e vive pela média, né? Vive pela mediocridade. E a gente precisa viver o melhor, desenvolver o nosso melhor potencial, ok? Como assim? Tá tudo bom, mas pode ficar melhor? Então faça mais para que fique melhor a sua vida. A Bíblia fala assim: não vos conformei com este mundo, mas transformai-o. Então a gente tem que transformar cada dia num dia melhor, cada habilidade numa habilidade melhor. Eu tenho um professor de teclado que ele fala assim, que existe o dom e existe o talento, né? Existem pessoas que nasceram com um dom, então elas tocam muito bem, pegam música de ouvir, são autodidatas, enfim. Mas elas correm o risco de ficarem na mediocridade e serem só bons. Por que que eles correm o risco de ficar na mediocridade? Porque como eles são bons, eles já sabem, né, tocar um instrumento, o que que acontece? Eles não fazem como uma pessoa que tem talento faz. Ela sabe que não é tão boa ainda. Então o que que ela precisa fazer? Ela precisa estudar dia e noite para que ela chegue ao mesmo patamar daquele que tem o dom. E quando ela chega no patamar daquele que tem o dom, o que que ela faz? Ela continua estudando para ela ficar melhor. Então, muitas pessoas que têm dom, às vezes acabam na mediocridade porque pensam que são autossuficientes e acabou, não precisa fazer mais nada. E aí, quem tem o talento acaba superando porque se esforça mais, corre mais atrás de melhorar aquele talento, né? Existe até uma parábola dos 10 talentos, que o Senhor dá 10 talentos a cada servo. E aí, um servo vai lá e investe e ganha mais, o outro servo vai lá compra alguma coisa e vende e aí ganha mais, o outro, enfim. E aí tem um que fica com tanto medo de perder os talentos do mestre que enterra e devolve ao mestre os mesmos 10 talentos. Tá bom, né? São os mesmos 10 talentos que ele já havia, que ele havia guardado. Não, não tá bom, porque não é excelente, não é ótimo. Deus espera da gente o excelente. Então, o que que acontece com ele? Dele é retirado até o que não foi dado. Olha só. Jesus fala assim: as minhas palavras são espírito, e o espírito que dá vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e andou entre nós. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Então, Jesus ele não só pregava a palavra, ele é
a palavra de Deus. Como assim? Ele vivia o que pregava. Não é só eu preciso transformar minha vida através da pregação. Não, era assim. Eu prego o que eu vivo hoje. Se eu sinto dores, se eu sinto angústia no meu coração, eu prego sobre isso, que são as transformações que precisam haver na minha vida. Às vezes as pessoas falam assim, as palavras são como o vento que leva e apaga, enfim, mas na verdade a palavra é como um espírito de vida, ok? Ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Então, Jesus era a palavra de bênção, é a palavra de bênção sobre as nossas vidas. Tá, e o que isso tem a ver? É que nós precisamos ser a mesma palavra. Nós precisamos ser seguidores de Cristo em tudo que fazemos. As pessoas aceitam o bom para substituir o ótimo em suas vidas. E a gente fala assim, faça tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. E Deus não aceita o bom, Ele quer o ótimo, Ele quer o melhor. Por que Caim ficou com inveja de Abel? Porque Abel tirou o melhor cordeiro, e aí ele pegou o primogênito e entregou a Deus, né, como sacrifício. E Caim pegou do que sobrou, pegou o que era bom. Deus não queria o que era bom, Deus queria o que era melhor. E aí, quando ele queima o incenso, Deus aceita o de Abel e não aceita o de Caim. E o que acontece com Caim? Fica aborrecido e mata Abel. Então, ao invés dele transformar a vida dele, entender que o que ele tinha feito era errôneo aos olhos de Deus, ele vai lá e se contamina mais ainda com o mal. Porque Caim tinha a visão de que as coisas boas nos deixam contentes. Então, se eu pego da terra as coisas boas, só o que é bom, né? Eu vou deixar Deus contente porque eu fiz a minha parte. Eu já tirei uma porcentagem e estou entregando para Ele. Mas Deus não quer qualquer coisa. Quer dizer que eu tenho que dar tudo o que eu tenho para Deus. Na verdade, tudo que você tem já é de Deus, né? Tudo que nós temos já é de Deus. O que Ele quer de nós é obediência. Tem uma parábola na Bíblia, né, que fala, agora eu não me lembro se é parábola ou se aconteceu mesmo. Eu meio que me confundi. Mas tem uma parte na Bíblia que fala assim, que Jesus estava vendo as pessoas entregarem as suas ofertas, e aí o que acontece? Muitas pessoas entregaram muito dinheiro, que tinham muito dinheiro, e uma senhora entregou só uma moeda. E aí ele pergunta, de todos esses, quem entregou mais? Aí as pessoas ficam pensando entre elas, aquele que entregou muito dinheiro. E ele diz, não, quem entregou mais foi aquela moça que entregou uma única moeda. Por quê? Porque ela entregou tudo o que tinha. Ela entregou com fé de que Deus daria mais a ela. Ela entregou do seu melhor a Deus. Tem uma frase que fala assim, mire a lua para acertar as estrelas, né? Por quê? Porque você já percebeu que quando você aceita menos do que o que você merece, você recebe menos do que o que você aceitou? Então, o que acontece? Se você aceita mais, se você procura mais do que você merece, você vai receber o que você merece, né? Na verdade, a gente não recebe o que a gente merece. A gente recebe o que a graça de Deus nos concede, né? O que a misericórdia do Senhor nos concede. A gente falou no vídeo também passado, um dos vídeos passados, a respeito das forças que nos empurram para baixo, né? A tensão que nos empurra para baixo.
com o objetivo do quê? De nos afundar mesmo, né? A Bíblia fala, o mundo jaz do maligno. Então, o que que acontece? Essas forças negativas, elas tentam nos afundar. E se a gente não corre atrás de subir, de intencionar, de jogar para cima, o que que acontece? O nosso desenvolvimento fica medíocre, abaixo da média ou na média. Não podemos aceitar o pouco. Nós precisamos querer o muito de Deus. Não aceite coisas boas sem questionar se você é capaz de fazer melhor. Se você é capaz de fazer melhor, faça o melhor. Não permita ser parado pelos seus próprios limites, pelos seus próprios medos. Comprometa-se. Exija-se mais de você. E aí eu vou deixar uma perguntinha para você. O quanto você tem feito por você mesmo? Você está na média ou você está correndo atrás de ser excelente, de dar o seu melhor? O quanto você tem exigido de você mesmo?